Salve, salve! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Niltinho, seu host aqui do Papo de Pai Podcast, para falar sobre parentalidade, paternidade, todos os assuntos correlatos à criação e educação de filhos. Mas hoje, o meu convidado, eu falo assim, né, que o Papo de Pai é para falar da voz a pais, mães, educadores, cuidadores, rede de apoio, profissionais da parentalidade. E o meu convidado hoje não é pai ainda. Porém, ele tem um trabalho que é voltado para gestantes, também para gestantes, então a gente vai falar de algo muito bacana. Eu falo, tem toda essa introdução, mas vocês já viram aqui no card quem é o convidado, como que a gente vai falar alguns assuntos. Mas eu queria deixar um recadinho aqui para vocês. Se você está nos assistindo no YouTube, já compartilha esse episódio, já curte, já comenta, já olha de uma forma um pouco diferente, né? Pelo assunto é extremamente relevante, né? A gente mostrar também para o algoritmo do YouTube, da internet num todo, que é relevante falar sobre parentalidade com as pessoas, né? Então, se você está na sua rede de áudio favorita, né? Na sua plataforma digital de áudio, incluindo o Spotify, lá você também consegue nos avaliar com 5 estrelas, que é muito importante também mostrar para o Spotify que existe pessoas falando sobre parentalidade. Então, em qualquer outra rede, qualquer outra plataforma que você esteja, que dê para curtir, comentar, compartilhar, faça isso, que é muito importante para todos nós. E o nosso papo hoje é para falar sobre algo que muitas pessoas, muitas gestantes, muitos homens, principalmente pai novo, né, que acaba de se tornar pai, é acometido por dores nas costas, né? Então, esse é o prato principal da nossa conversa. Mas a gente vai falar um pouquinho, não apenas disso, falar de como nosso convidado chegou até aqui, falar da infância, enfim, uma pequena breve história dele. Agora, só para introduzir o assunto do meu convidado, ele é entusiasta, ele é personal terapeuta, entusiasta e estudioso da cinesioterapia, terapia do movimento, especialista em reabilitação das lesões da coluna. Ele é pós-graduado em marketing, gestão e prescrição de exercícios, criador do método HSD, hérnia sem dor, e falar um pouquinho mais pra gente sobre tudo isso e mais um pouco. Raul Ferreira, seja bem-vindo ao Papo de Pai, meu querido. Cara, assim, eu tô até emocionado, sério, assim, de verdade, que essa introdução maravilhosa, né? E, Nilton, um prazer estar aqui com vocês, tá? Um prazer estar compartilhando esse assunto que é tão importante, né, para os pais e para as mães, de forma geral, para toda a população, né? Sim. Que hoje a gente entende que a dor na coluna, ela não tem gênero e muito menos idade, né? Então, nessa fase, né, que a gente precisa ter muita energia, você sabe bem disso, né? Eu ainda não vivi essa experiência, mas eu acompanhei bem de perto, tenho 7 sobrinhos. A gente sabe que a doação, né, ela vai muito além daquilo que você entregou na tua vida, né, até aquele momento. E a dor, ela pode ser um impeditivo muito grande dessa doação, né? Então, é muito importante que as pessoas tomem ciência, né, do cuidado, né, no período pós-gestacional, gestacional, né, e se cuidar com relação a isso para ter uma boa experiência nesses primeiros meses da vida do filho, né? E uma qualidade de vida também, né? Não apenas para a questão do seu filho, mas a questão de vida da própria pessoa, né? Da mãe, do pai. Nas nossas trocas de mensagens, né? Após o nascimento dos gêmeos, eu vivi a base de anti-inflamatórios, relaxantes musculares, porque era punk, era tenso, era puxado, era corrido, né? E minimamente tive o preparo. O preparo eu tive com a gestação do Arthur, né? Após o Arthur nascer, então eu treinar com um saco de feijão, um saco de arroz, né? A melhor posição para sentar na hora de pegar, para colocar para rotar, né? Até falava para Gisele, para ela quando fosse amamentar, então sentar de uma maneira confortável, porque isso ia ter um reflexo no próprio bem-estar dela, né? E ter esse mínimo de consciência já deixa as coisas fluírem um pouco melhor. Não é que vai deixar fácil, mas vai ficar mais suave. É isso mesmo? Ou eu tô viajando? E como que é essa visão para você?
Porque para mim, dessa forma, deu certo. Eu acho que eu deveria me preparar muito mais, né? Antes do nascimento e durante a gestação. Mas para você, como que é esse acompanhamento? Né? Você faz esse acompanhamento com gestantes também? Cara, eu já tive experiência, né, com 3 gestantes. Experiência com pai e com mãe é o que eu mais tenho, né? O que eu mais atendo. Mas assim, você tem toda a razão nisso, né? Porque, assim, aquela velha máxima que a gente entende que não dá para você ajudar alguém se você não se ajudar, né? A gente já começa desse pressuposto. Então, você se preparar, né, para qualquer fase da tua vida, cara, é ação fundamental para você ter o sucesso daquilo. Então, quando a gente pensa em dor na coluna e gestação, né, tão relacionado ao trabalho que você vai ter ali como pai e como mãe, né, que a gente sabe que é um trabalho, a gente pensa em ergonomia, né, em como a gente vai ficar com os nossos filhos e como essa rotina ela vai ser modulada através daquela fase, né? Então, assim, é outra realidade. Então, você ter esse cuidado em mente é imprescindível, é fundamental, né? Não só, e aqui eu queria chamar a atenção, né, dos pais e das mães que a gente não tem conhecimento disso, cara. E é uma coisa, assim... isso aqui vai dar um corte legal pra você fazer, e eu também vou querer esse corte, cara. Porque, assim, pais e mães com dor crônica, eles podem passar dor pro filho, né? Isso é muito sério, cara. Isso é muito sério. Hoje a gente tem um fenômeno que ele ainda é teorizado, né? Que se chama memória genética, tá? Então, para explicar, né, como funciona na realidade essa questão do pai e da mãe passar a dor para o filho, a gente tem que entender mais ou menos ali como é que funciona, né? Não vou entrar dentro ali da questão fisiológica, neurocientífica, mas só para a galera entender por cima como isso acontece, né? Como eu passo a minha dor para o meu filho, que isso acontece. Muita gente até acha assim, a criança, o adolescente fala que tá com dor de tanto ouvir o pai e a mãe falar que tá. E isso não é verdade, cara. Isso não é verdade. Então vamos pensar no seguinte. A gente tem uma situação, né, de enraizamento da dor, né? Então, primeiro passo para a gente entender como a gente pode passar a nossa dor para o filho, né? A tal da memória genética. A gente tem um processo de enraizamento da dor, que basicamente é a somatória, né, de vezes que eu tenho essa experiência com a dor. Bom, como assim? Funciona da seguinte forma. A gente tem no nosso cérebro um campo que se chama córtex somatosensorial, tá? E a gente tem uma outra área, que é a área da fixação das memórias, né, que é o córtex entorrino, se não me engano, se não me falha a memória. Tem dois campos, essas duas áreas, né? Que elas interagem ali diretamente uma com a outra. A somatosensorial, ela é responsável, né, por assimilar, né, tudo aquilo que é tato, né? Enquanto a outra, ela tem mais uma relação direta com as memórias daquilo que você aprende, né? E muitas pessoas já ouviram, né, essa frase que a emoção é a cola da memória, né? Então, é isso aí. Como essas duas partes, elas estão interligadas, né? A fixação da dor, uma questão de dor crônica, né? Que ela acontece. Eu sei que eu tenho dor crônica porque eu estou sentindo uma dor incessante ou, né, recorrente, que vai e que volta, pelo menos 3 meses. Contínua, né? Contínua. E aí eu tenho uma alteração nessa área, ou seja, a minha dor ela não é mais local, agora ela já faz parte do meu sistema nervoso central, né? As vias sinápticas elas já se conectaram, a minha área, né, somatosensorial, né, e a outra área que faz a fixação da memória, ela já tem aquilo muito bem estabelecido. E é por isso que as pessoas com dor crônica, elas pensam antes de fazer o movimento, não vou fazer isso aqui senão vai me doer a coluna. Esse é o primeiro passo para a gente entender, tá? Agora, o segundo passo para a gente entender como a gente
pode passar a nossa dor para o nosso filho. É que quando eu tenho essa modulação cerebral, né, eu posso afetar o meu genoma. Né? O genoma é como se fosse o código ali, a informação que vem no teu DNA. Tá? Quando eu faço essa alteração do genoma, isso vai ser expresso no genoma do meu filho também. Então, eu tenho uma memória, né, que está fixada, que ela tem a relação da sensação de sentir e a relação também da emoção, e isso, através do meu genoma, eu posso passar para o meu filho. Muitas coisas, o filho, eles repetem, né, do pai ou da mãe. Por exemplo, se um pai ele sente medo de altura, ele sente muito medo de altura, ele quer, né, ele tem uma preocupação além, né, do que um pai que não tem, de uma mãe que não tem, para o filho, né? Ele pode ter tido um trauma. Esse trauma, houve uma conexão neural que fixou ali. Essa conexão, ele não só tem essa experiência traumática, como ele passou aquilo para o filho. A sensação de perna tremer, adrenalina mais alta, né, tudo mais elevado por causa de um trauma, ele vai passar para o filho. E o filho desse pai pode passar para o outro. Sem o filho entender de altura ou não, quando ele se submete a uma experiência, ele tem a sensação que o avô dele teve. Perna trêmula, ele não entende porque ele sente medo. Só está ali, nele, está incumbido. E isso acontece, isso é fato. Então, pai e mãe, se você tem uma situação de dor crônica, você já teve uma fixação dessa dor no teu campo cerebral, isso pode ser expresso no genoma do teu filho, e o teu filho ele pode sim sentir dor. O que hoje a ciência explica, teoriza como a memória genética. Então, cara, isso é fato. Isso é fato. Se o pai não se cuidar, ele pode, né, passar pro filho. Se a mãe não se cuidar, ela pode passar pro filho. Então, a gente não está falando só do teu bem-estar. A gente está falando do bem-estar do teu filho também. Isso é uma coisa que não é divulgada. Isso é uma coisa que as pessoas não têm conhecimento. E é muito sério. Vai além da atividade física em si, né? Da dor em si, né? Quando fala da dor, você tomou um remédio, passou. Mesmo sendo crônica, sabe que tem um tratamento ou algo ali paliativo, algo que vai na dor. Mas não sabe que isso vai estar correlato ao futuro, né? Vai passar para o filho, vai passar para o neto, algo que já está no DNA, né? Eu não sabia disso, olha que interessante. Cara, então, assim, tem muita gente que pode até, né, os estudantes de neurociência podem falar, pô, mas não dá para modificar o DNA e tal. Não é o DNA, né? Porque existe o DNA e o código genético. Sim. O genoma é só uma expressão de experiências vividas, né? Então, assim, DNA é aquilo que carrega suas características, né? Enfim, as resistências ou as intolerâncias às coisas, etc. Né? Mas isso sim, né? Por ser um aprendizado, por ser uma memória, que há uma modulação, né? Fisiologicamente falando e anatomicamente também falando, né? Porque o nosso cérebro ele tem uma mutação, isso pode estar tão incumbido dentro do nosso genoma, né? Que eu posso passar para o meu filho, né? Isso só será ativado em determinados momentos para essa criança, para essa pessoa que já teve. Ela não tem medo de altura, mas quando ela estiver de frente a uma situação que esteja em altura, vai sentir a dor, vai sentir as coisas, o corpo vai responder como se fosse a pessoa que originalmente tinha aquela dor. Perfeito. Você explicou assim de uma forma que eu não consegui. Né? Então, é aquilo que está incumbido. Por exemplo, uma pessoa que não tem isso expresso no genoma, né? Ela pode vivenciar uma experiência, por exemplo, dor na coluna. Ela pode pegar muito peso de forma incorreta e não sentir nada, mas existe a pessoa que tem a predisposição, né? Já tem ali uma sensibilidade a isso, né? No código genético dela. Então, isso realmente, né? Muitas coisas, a gente pode ficar aqui dando muitas explicações, né? Por que filhos repetem inconscientemente algumas ações dos pais e das mães. Mas é por causa disso, justamente pelas vivências, né, que os pais e que as mães têm, e que há essa alteração, muitas vezes pode ser uma alteração traumática, né,
E o filho, né, inconscientemente, né, é porque existe também uma ligação com a área do hipocampo, né, aquela área do inconsciente, né, inconscientemente aquilo já fica fixado. Então quer dizer que a dor não é necessariamente fruto de uma atividade, de algo que venha gerar dor. A dor pode já existir, só precisa do gatilho para poder acontecer? Existe a sensibilidade à dor, exatamente. Assim, hoje a neurociência moderna da dor, ela tem mostrado, né, muitos achados com relação à predisposição, né? Então, assim, o que explica esse fato é o que a gente está discutindo aqui, a memória genética, né? Mas não tem como a gente mensurar ou então especular, né? Essa pessoa vai sentir dor em determinado ano e etc. Né? Não tem esse tipo de estudo ainda, né? E dificilmente vai ter. E o contrário também pode acontecer? Por exemplo, a insensibilidade a determinado movimento ou atividade que geraria uma dor e essa pessoa sentiria menos dor? Ou por conta dessa memória genética também, de uma pessoa que estava exposto e realmente, para mim, tá de boa. E para outras pessoas, às vezes, o levantar de algum objeto causaria uma dor maior do que nela não aconteceria. Pode acontecer isso também? Cara, sensacional. O que acontece, né? Da mesma forma que essa memória de dor, ela é fixada, né, no teu cérebro, essa reprogramação, né, neuromuscular, a gente pode chamar assim, como, por exemplo, a doutora Eliane Coutinho, uma das grandes estudiosas, né, da dor, da coluna, da dor crônica em geral, né, trouxe pelo lado científico para o Brasil, ela chama, né, de reprogramação neuromuscular. Então, assim, quando a gente tem uma situação de dor, a gente já sabe que de dor crônica, a gente já sabe que essa dor ela já se instalou no sistema nervoso central, e ela pode ser enraizada ali nos córtex que fazem a ligação com o hipocampo, né? Isso aqui a gente já entendeu. Mas eu posso reverter esse processo da dor. Então, assim, eu já pensei que eu fosse ter uma vida que fosse fadada a viver com uma dor nas costas, né? Então eu sofri um acidente, e aí eu fiquei acamado, e aí eu tive um período de 6 meses até o meu primeiro dia assintomático. Né? Então, eu fiquei 6 meses sentindo dor constantemente. E a dor foi gradativamente diminuindo, né? Conforme eu ia experimentando, então eu experimentava em mim as coisas. Fazia, né? Pô, esse método aqui do fulano, esse tipo de exercício, nessa angulação. Agora eu entendo que é nessa frequência. Agora eu entendo que eu não posso exceder esse tempo. Tem tudo isso, né? Então, assim, eu pensei que eu teria uma vida fadada a viver com dor na coluna. E muita gente acha, né? Não tem caminho. Mas você pode inverter essa situação. Você tem esse estímulo de dor diário. Você submete a sua coluna à dor diariamente, tá? Por falta de vários fatores, né? Um dos grandes fatores é a falta de sustentação muscular. A falta de sustentação muscular é a falta de tônus muscular, né? O seu músculo em atividade. Imagina que você tem uma casa, né? E essa casa, ela tá com problema de rachaduras na parede e tudo mais, isso porque a base dela não tá sólida. A base do nosso corpo são os músculos, a nossa estrutura, né? Ali a coluna, né, são as paredes. Se eu não tenho essa base firme, a minha casa fica instável, começa a aparecer problema. Mesma coisa para o corpo, tá? E aí, esse processo, né, de enfraquecimento das musculaturas que vão sustentar a coluna vai levar, né, a um desequilíbrio muscular, o que vai gerar dor, né? Então, assim, pai e mãe sentem dor. Por quê? Fica grande parte do tempo com a coluna curvada, cuidando do filho, carregando o filho, não fica com a coluna numa postura ereta, legal, e não tem essa compensação, né? Aquilo que você me falou no começo, né? De fato eu consigo, né, me prevenir e tal. A gente está falando não de cuidado paliativo, mas a gente está falando de uma preparação. Então, quando você expõe a tua coluna a uma só situação e não corrige aquilo, você vai sentir dor e você vai passar pelo processo, né, de concretização dessa dor, tá? Aí, eu tenho esse processo. Para reverter essa situação, eu preciso ter a quantidade, né, de estímulo que vai bloquear essa dor.
igual a que está gerando. Por exemplo, é um exemplo que eu dou bastante. Não adianta nada, né, eu ter um protetor solar, tenho uma insolação, tenho um protetor solar, pegar sol todos os dias da semana, tendo insolação, passar esse protetor 2 vezes só na semana. Tá? A semana tem 7 dias. Eu estou me expondo ao sol todos os dias. Eu já estou com um quadro de insolação. Não vai adiantar de nada eu passar esse protetor, esse bloqueador solar 2 vezes na semana. E é nisso que a galera erra no tratamento da dor na coluna. Porque o estímulo de dor está muito maior do que o estímulo de alívio para a dor. Mas quando eu igualo essa situação, eu não só tenho uma melhora da dor, mas como acontece todo o processo inverso. Aqui a gente chegou no ponto da pergunta. Todo aquele processo inverso de tonificação muscular, que é a atividade, os músculos funcionando, né? Eu tenho um processo de descompressão da minha coluna. Os músculos, eles têm a função não só de alinhamento, mas também de descompressão da coluna. Eu também tenho a questão de trabalhar a mobilidade. Então, eu tenho um melhor movimento. E essa memória de dor, ela se torna uma melhora de potência, uma melhora de força. À medida que você vai ganhando força de sustentação para a tua coluna, você passa de uma situação de impotência para uma situação de capacidade. E isso não vai só ter uma relação com o sentido funcional, o sentido de fazer, mas com uma relação daquilo que você se sente capaz. E é aqui que está o grande problema. Aqui que está o grande problema de você aceitar isso para a tua vida e passar essa fase importante da maternidade e da paternidade com dor crônica. Porque a gente sabe que está interferindo diretamente com as emoções. Quando eu tenho essa relação de estou dando estímulo suficiente, né, para o meu corpo combater essa dor, eu tenho essa sensação de vitória, eu tenho essa recompensa fisiológica natural, né, e o meu sentimento de capacidade agora ele está alto. E isso vai fazer uma alteração lá na raiz da minha dor. Né? E então acontece esse processo de supercompensação. Eu não só compensei, não só deixei no 0 a 0, mas eu venci um período difícil agora. Né? Então, essa questão, né, de você estar sempre submetendo o teu corpo a estímulos positivos de fortalecimento, né, e que te trazem confiança e que te trazem capacidade, você pode também expressar no teu genoma. Pode ser expressado no teu genoma. Né? Então, assim, é muito difícil você ver filhos, né, de esportistas radicais, né, ser uma criança sedentária ou ser uma criança que não se explora. Porque o pai, desde sempre, ele fez aquilo. E não só vai ser o espelho, né, que vocês sabem, talvez até melhor do que eu, né, tanto com base de quem tem conhecimento, mas com uma base de vivência, que o filho é o teu espelho. Né? Que o filho é teu espelho. E tem coisas que você também percebe que são suas nele, mas que você não ensinou. Uhum. É aquele negócio de passar, tudo, cara, é o teu genoma, é ali o teu sangue, é um mini você, é um mini ela. Você chegou a ver uma reportagem falando do filho do Arthur Zanetti, o medalhista olímpico? Cara, sensacional aquele moleque. Mostrando ele na barra, fazendo os exercícios ali. E é incrível, né? Vai de encontro que você está falando. Não é só o fato do pai ser atleta, mostrando, ó, filho, faça isso. Não, você consegue ver que tem uma ligação ali invisível que vai além do próprio exemplo, né? Era perfeito. Eu queria ter lembrado dessa situação do Arthur Zanetti, porque assim, é a coisa mais perfeita que você poderia fazer essa correlação, né? Você acha que você se esforçando, né, com sinceridade, vamos pensar ali, o filho do Zanetti, ele não tem nem 1 ano, né? Deve ter mais ou menos isso. Deve ter 1 ano mais ou menos. Mais ou menos aquilo, né? Você acha que desde que o teu neném, ele entende como fixar os braços, como ter, né, um apoio mais ereto da coluna, se você submetesse aquilo, ele teria aquela capacidade que o filho do Arthur Zanetti tem? Cara, dificilmente, né? Muito dificilmente. Dificilmente. Então, aquilo, é o negócio da memória genética. Né? Quantos anos que o Arthur Zanetti já não treina aquilo?
quantos movimentos de ginástica ele nem pensa mais para fazer G natural, entende? Então isso vai expressar no filho dele, vai ser muito mais fácil, é a tal da predisposição, entende? Agora ficou muito mais claro tudo isso. Você falou que teve um período de acidente, se recuperando. A chavinha a virada de chave, na verdade, para você entender e mergulhar nesse assunto, veio após esse momento de vida, ou você já pensava, preciso, literalmente, né, sanar essa dor, né, que a população tem, que umas pessoas têm, um núcleo de pessoas possuem, ou não? Realmente a virada foi após o seu acidente? Cara, assim, é muito louco entrar nesse assunto, porque assim, eu basicamente me transformei em outra pessoa depois do acidente, né? E eu me tornei uma pessoa muito mais, né, afim de me interessar por uma coisa, né, que foi a questão da minha necessidade, que ela me mostrou aquilo. Então antes, eu era bom, eu sou personal trainer, tá? Essa questão de personal terapeuta é justamente por causa da reabilitação, né? Entendendo a terapia como qualquer atividade que te traz bem-estar, né? Qualquer prática terapêutica, ela por definição é isso. Então, assim, antes eu tive uma história, né, com o exercício físico em si muito diferente com relação à dor. Foi uma história também de necessidade, as duas foram. Eu fui obeso na minha infância, né? E eu tive um problema de dislipidemia muito grave, onde foi identificado em exames cardíacos, né, em exame de sangue, que o meu nível de colesterol e triglicérides, ele estava assim, num ponto em que eles internavam pessoas adultas com aquela taxa de gordura. E assim, pai e mãe, não sejam responsáveis como a minha mãe foi. E ela se arrependeu amargamente, porque para você corrigir uma situação dessa, além do desespero que você sente, né, do teu filho ali, a cardiologista, ela falou, olhando pro olho da minha mãe, aquilo foi um baque para minha mãe ouvir: mãe, você quer matar o teu filho? Porque é isso que você tá fazendo, né? Então, eu comia descompensadamente. E aí vem pode vir questões emocionais nesse sentido, né? Falta de afeto do pai, né? Uma coisa que é muito importante, e eu senti essa carência, né? E vários outros fatores. Educação física me tirou dessa situação de obesidade. O exercício físico, o contato. Eu falei, isso é minha missão de vida. Porque eu sei o que é ser obeso, eu sei o que é passar constrangimento, eu sei o que é você se controlar, né, por necessidade e mudar essa situação por questão de saúde. Então é isso que eu vou fazer com exercício físico. Mãe, eu vou fazer educação física porque isso agora é minha missão. Beleza. Aí tá. Um belo dia, eu fui fechado por um carro de moto, né? Até então eu pilotava moto para fazer o trajeto, aquela correria de você querer... Ganhar tempo, né? Não, e também ganhar dinheiro, né? Porque sim. Quando você é estagiário, para você, né, ter um salarinho legal, você vai trabalhar em 3 lugares, era o que eu fazia. E estudava ainda. Cara, de moto, né? Talvez tenha sido incompetência de não prestar atenção, né? Devida atenção, mas um cara me fechou às 8 horas da noite com o farol desligado, sendo a seta. Me fechou, o impacto me jogou por cima do carro, o cara viu que eu levantei, ele saiu fora. E aí eu muito indignado, sangue fervendo, levantei a moto com a ajuda de mais uma pessoa, né? A moto arrebentada. E cara, avisei todas as pessoas que eu tinha que avisar, daqui a 10 minutos eu já estava começando a não sentir mais a minha perna. Sentei no chão e eu estava agonizando de dor. Liguei para o meu cunhado, liguei para a emergência, meu cunhado chegou 1 hora antes da emergência. A emergência não tinha chegado. Ele falou, Raul, vou te levar para o hospital, cara. Que até quando você vai esperar aqui com dor? Colocou a moto na caçamba do carro que ele tinha ido me buscar. E aí, cara, eu fui numa S10 sacolejando ali, a coluna se contorcendo, né? Nada de marca, nada de colar cervical. Beleza, vamos chegar lá. Na hora que pra descer do carro, irmão, de cadeira de rodas, né? Minha mãe me encontrou no hospital naquela situação. Ela começou a chorar em desespero, né? Perguntando como é que eu tava sentindo. Tudo cheio de dor e tal. Fiz ali na hora,
só um exame, assim, vergonhoso, que foi um raio-x. Coluna tá inteira. Toma isso aqui, tanto dia de atestado, toma esse remédio, vai para casa. Uma semana obedecendo essas orientações de remédio, repouso, escuta bem, remédio, repouso, compressa de gelo. Uma semana depois, a dor piora. Com remédio, repouso, compressa de gelo. Voltei para fazer mais exames. Acusou uma hernia de disco. E aí, o outro médico, né, o ortopedista, falou para mim, Raul, né? Você gosta de treinar, né? De falar, a gente tenta, né? Tal. Você não vai mais poder pegar peso. Putz, dali eu me segurei pra não chorar na frente da minha mãe, que já tava ali com o laudo de hernia de disco, achando que eu, sei lá, não ia andar, alguma coisa do tipo, né? Beleza. Fiquei mais, assim, uma semana com dor intensa. Eu falei, 2 semanas sem trabalhar, sem receber nada, com conta pra pagar, eu tenho que voltar com dor. Cinta ortopédica, remédio, trabalha, estuda, vida seguindo desse jeito, cara. E até um dia, né, que eu vi o saudoso doutor, todo mundo conhece Paulo Musi, né, hoje em dia. E, cara, ele simplesmente, né, tem 1 ou 2 hernias de disco na coluna, o cara agachando com uma cacetada de peso lá. Eu falei, não é possível que só o tamanho do cara vai me diferenciar pelas possibilidades. Se ele tem o mesmo problema que eu posso fazer o que ele tá fazendo. Tem coisa que ele sabe que eu não sei, porque ele é médico ortopedista, traumatologista. Então, eu vou procurar saber pelo menos um pedaço do conhecimento que esse cara tem. Cara, daí então, eu comecei a me endividar em curso para me auto-reabilitar. E aí, de cara, eu testei uns 3 métodos, assim. Eu falei, vou comprar. Eu comprei, né, tal. Os cursos, doutora Eliane Coutinho, o curso do Dr. André Albuquerque e da Luciane Medeiros, né? 3 grandes professores meus dentro desse campo, reabilitação da coluna, testando os métodos, cara. E aí eu fui, e aí via um e tal, testava, mal sabia eu que estava excedendo, né, a relação de melhora de dor e exercício físico, porque tudo que eu via, testava, ia lá, vou fazer esse, vou fazer aquele, vou tentar aqui e tal. E aí, então, foi se afunilando o conhecimento disso e eu descobri, cara, é assim, né? E eu vou passar aqui a receita para vocês, né? Exclusivamente de como vocês vão melhorar a dor na coluna de vocês, né? Um processo que eu vivi, né? Depois de 6 meses testando, estudando, testando, né? E foi daí que eu falei, cara, consegui. E deve ter gente pior que né, do que a minha situação, do que eu vivi. Agora é isso, cara. Esquece o emagrecimento. Tem muita gente capacitada para isso, mas eu acho que na minha área não tem tantas pessoas, porque eu fui procurar em outros campos e foi difícil e foi custoso para mim, né? Então eu não sei. Às vezes eu não tenho, né, um carro bacana. Porque, cara, eu fui tentando consertar minha coluna do jeito que dava, com conhecimento, sem cirurgia, sem nada. E quando eu te falei escuta bem, o doutor me mandou para casa com exame simples para tomar repouso, para tomar remédio, me submetendo a repouso, 1 ano depois, e sem pegar peso, olha essas 3 orientações que me deu, não é? 1 ano depois, assim, não tinha data de validade. Raul, a partir disso, você vai fazer isso aqui, para depois você ter uma fase disso, para depois você procurar um profissional assim, não, não vai pegar claro, peso. as etapas, né? Simplesmente decretou, cara, que não pode mais. Não posso mais pegar peso. E para mim, na minha cabeça, né, pra minha vida vai ser remédio, trabalho, descanso, dor. Na minha cabeça era aquilo, né? Virou a chave. 1 ano depois, eu rezando para encontrar aquele doutor. Por quê? Porque só então que saiu um estudo, né, no ano de 2020, né, na revista britânica The Lancet, falando que dor lombar crônica tem 3 tipos de tratamentos mais indicados no mundo. E esses 3 tipos de tratamentos mais indicados são os piores tratamentos, que é justamente o repouso, não poder fazer nada, o remédio, né, e a cirurgia na coluna.
os tratamentos mais indicados no mundo, os 3 tipos de tratamentos mais indicados no mundo, são cientificamente comprovados os piores para melhora da dor na coluna. São os menos responsivos. Vem aquela questão do sedentarismo, né, força de sustentação muscular, né, e dor. A maior causa de dor na coluna é o sedentarismo. Perco a minha capacidade de sustentação da coluna. Exponho a minha coluna a riscos, né? Só pelo fato de você não se exercitar, você já tem uma coluna mais instável, né? E essa instabilidade na coluna provoca movimentos oscilatórios e rotacionais das suas vértebras, que são os bloquinhos da coluna, que vai ali danificando os seus discos, né? E isso é o maior causador de dor na coluna, né? Essa instabilidade devido ao sedentarismo. E essa é a maior recomendação para a dor na coluna: repouso, sem data de validade. Esse é o problema. Entenda, se você sofreu um trauma, né, a tua coluna, ela teve um impacto, tudo bem, não houve danificação das estruturas, disco no lugar, vértebra não está fraturada, cara, você vai ter um período para você repousar, mas com um fator ortopédico ergonômico correto. A posição que eu estava descansando, qual que foi o maior erro? Do que eu entendo hoje da minha situação de acidente e dor na coluna. Deixar a minha coluna mais favorável a uma posição, né, para minha dor do impacto do acidente, né, as minhas costas apoiadas assim, tal, na cama, uma posição favorável à inflamação muscular e uma posição totalmente desfavorável para minha coluna, deixava o tempo inteiro em flexão, né? Ou seja, para minimizar uma dor, você causava outra. Tava ferrando a minha coluna em uma semana deitado, né? Eu fiquei assim 5 dias sem tomar banho. E minha mãe, filho, quer ajuda para tomar banho? Eu falei, mas esse constrangimento, né? Não quero. Mas mãe é aquela história, né? A gente já sabe. Uhum. Mas, cara, né? É isso. Foi esse momento que, assim, tem gente pior do que eu, tenho ciência disso, cara. Eu vou ajudar essas pessoas. E nunca vou parar de aprimorar aquilo que eu entendo como essencial para você sair de uma condição em que as pessoas te colocam e não que você está. Porque me colocaram numa situação de incapacidade. O cara, ele definiu, né? Tem muitas pessoas na área da saúde que falam que você não é um prognóstico, né? Você não é um diagnóstico, perdão. Você não é um diagnóstico, você não é uma hérnia, né? Então, aquilo não pode te limitar de nada, cara. De nada, absolutamente de nada. Entende? Então, esse é o maior erro. Eu fui buscar aquilo que me tirasse daquela ignorância, porque alguém decidiu que você vai fazer por uma condição que é totalmente reversível. Cara, isso é de uma covardia tremenda, sabe? E essa é a minha missão, levar o conhecimento para as pessoas que eu tenho e reabilitar. E ainda bem que você tem essa consciência, né? Você não simplesmente acatou 100%, poxa, é isso mesmo? Não, você procurou, né? E você falou como missão, né? Esse propósito de vida, você conseguir ajudar pessoas, né, com problemas parecidos ou piores no qual você teve. E você com conhecimento de causa, né? Você sabe exatamente a dor que a pessoa está sentindo. Não é simplesmente, você está falando, tá, de 0 a 10. Tudo bem, é muito subjetivo, porque você já sentiu. Aí já deixa de ser subjetivo para ser prático, ser literal, porque você já vivenciou isso, né? E uma coisa que agora nem tanto, mas quando as crianças eram menores, eu morria com Gisele quando ela colocava as crianças aqui do lado, né, para poder apoiar, né, a própria coluna ser o apoio. E com as pessoas que têm escoliose, né, e isso acaba acentuando cada vez mais. E quem não tem, pode causar uma escoliose, pode vir a ter uma hérnia no futuro. O que pode causar o simples fato de colocar o peso da criança aqui na lateral da sua bacia e
E isso continuamente, todos os dias, durante um período grande, isso pode acarretar problemas na coluna futuramente? Perfeito, cara, 100%, tá? Os nossos músculos, eles têm uma situação plástica. Aquilo que eu submeto, aquilo que eu exponho o meu corpo repetidamente, né, diariamente que seja, o meu corpo entende como um padrão, né? Aquele padrão, ele é fixado, enraizado e fisiologicamente e anatomicamente também modulado, né? Então, uma pessoa, ela pode vir com uma herança genética, né, dessa deficiência, que, entenda, não é doença, tá? As alterações morfológicas da coluna são deficiências, não são doenças. Pessoas se sentem doentes com dor na coluna e isso é um erro. Você não é doente, você também não está doente. Você está com um quadro inflamatório e você está com uma descompensação, tá? Agora, isso é 100%. Que bom que você, né, queria morrer com ela, porque você talvez livrou ela de uma escoliose. Mas, ou não. Ou ela tá assim. Então, olha, as mães, elas precisam, vai ser bom para você. As mães, elas precisam se preparar para a gestação. É imprescindível a prática de exercício físico no período pós-gestacional, no período gestacional e pré-gestacional, tá? Por quê? Porque a gente sabe que quando a mãe está grávida e as semanas vão passando, há uma alteração no centro gravitacional do corpo da mulher, onde ela tem uma protusão abdominal, né? O útero está se dilatando. O que acontece? A lombar vai mais para frente, os seios estão se dilatando, ela fica numa posição mais corcunda, né? Essa alteração, né, de postura exige uma alteração também no eixo gravitacional da mulher, ou seja, o que antes era tudo equilibrado, agora está virando uma descompensação. Ela vai naturalmente exigir de mais partes do corpo do que outras. Uma dessas partes é a lombar. Entende? Então, assim, uma mãe que não está preparada para a gestação, ela vai sofrer muito mais com dores nas costas. Inclusive, a gente tem um dado muito interessante que aconteceu em estudo... Tem um tempo, né? Aconteceu em 2005, um estudo em São Paulo, numa unidade básica de saúde, né? E esse estudo avaliou quase 300 gestantes, respondendo um questionário. Aproximadamente 80% das gestantes, entre a 32ª e 37ª semana de gestação, aproximadamente 80% das gestantes sentiram dor na coluna. Estavam sentindo dor na coluna lombar especificamente. Justamente porque elas não tinham aquela preparação. Os músculos, né, eretores da coluna não estavam fortes o suficiente para manter aquela alteração, né, que acontece na gestação. E a mulher, ela vai, né, se submetendo a cada vez mais a inatividade, porque ficar em pé vai doer muito. Então a mulher, ela acaba tendo a vida de fica deitada, e aí levanta, pé inchado, aquela coisa toda. Todos esses fatores poderiam ter sido minimizados se ela estivesse preparada para a gestação, né? Então, assim, não é começar na gestação, porque você tem uma alteração hormonal tão grande que, às vezes, né, a prática de exercício físico que você implanta na tua rotina, descobrindo que está grávida, ela pode trazer impactos negativos para você, né? Dependendo. Que se você tiver com um profissional capacitado para te orientar, vamos começar aqui, assim, assado, resultado positivo. Se não, preciso de me exercitar, vou começar fazendo um vídeo no YouTube. Cara, não faça isso, tá? Você pode sofrer com isso. Então, assim, isso é imprescindível, tá? Para as mamães não sentirem dor. Tem uma relação, né, hormonal natural que é necessário, né, das mães nesse período gestacional, que é o hormônio relaxina. Esse hormônio age no corpo como um hormônio da frouxidão ligamentar, frouxidão muscular, porque vai dilatar o abdômen, vai dilatar os músculos do abdômen também.
Mas isso não acontece vamos só afrouxar aqui no quadril, vamos só afrouxar aqui no abdômen. Não, é de forma geral. E isso, numa mãe que já estava despreparada, né, não tinha essa tonificação muscular, vai trazer um impacto muito mais forte nessa questão do desequilíbrio muscular, né? Então, ela já não tem os músculos de sustentação legal, trabalhado, e ela ainda está com essa questão do hormônio, que vai trazer essa frouxidão muscular ligamentar, o que deixa a coluna dela mais instável, o que pode provocar mais dores ainda, tá? Aí ela passou o período pré-gestacional e gestacional sem atividade física. Sofreu na gestação, porque sente muita dor, não só na lombar, né? Mas nos pés e etc e tal, aumenta peso, aquela coisa toda. Tem o filho. Os cuidados com o filho, pai e mãe, né? São muito padronizados, no sentido de você expor a sua coluna a uma só posição. Quando você vai, e aqui vai algumas orientações muito importantes, tá? Para os pais e para as mães. Quando você tá com um filho, né, recém-nascido, ele tem basicamente necessidades as quais você vai ficar sempre prostrado diante do teu filho, né? Não, é todas, na verdade, né? Tudo você vai ficar ali, né, curvadinho pro teu filho. Então, o que acontece? Você vai deixar a tua coluna sempre numa posição mais assim, o que vai acionar mais os músculos da lombar, o que vai deixar, né, o teu padrão postural um pouco mais modificado, então você vai afastar os músculos aqui das costas, vai projetar, né, os músculos dos ombros mais para frente, você vai estar com o teu filho aqui o tempo inteiro, né? E tem pai que, assim, não deixa o filho lá, né, chorar um pouquinho e tal, fica o tempo inteiro no colo. E aí você pega um pai e uma mãe que antes, postura de galã, né, tal, ok, depois, putz, olha só como o neném acabou com a vida do pai e da mãe, olha só como é que ele tá, igual o Drácula. Não, pai, não, mãe, você que não se preparou pro teu filho, né, porque se você tivesse esse cuidado com você, os impactos seriam mínimos. Ergonomia é importante a vida inteira, tá? A ergonomia, manter tudo no teu lugar, a tua coluna alinhada, é fundamental. Mas o principal sustentador da tua postura não é uma banda elástica que você vai fazer, não é uma cadeira blaster de gamer, não sei o que lá. Não, são os seus músculos, tá? Que vai fazer essa função. Então, assim, ajuda muito um canguruzinho, ajuda muito, porque você não vai ficar aqui com a tua criança no braço, ela vai estar pertinho de você, sentindo o teu calor, aconchego, mas você não tem essa situação de estar segurando, né? Às vezes você precisa sair e o teu filho é do colo ainda. E aí você volta em casa, nossa, acabou comigo o lombar arrebentando, né? Você não tá com uma muletinha ortopédica ali para te ajudar a colocar ali, porque aquilo ali não é... Pô, né, o bebê fica perto de você, tem tanta coisa, assim, né, eu acompanhei 7 gestações, né, que foram das minhas 3 irmãs, e a mais velha tá grávida de novo, a galera, ela gosta de fazer filho, eita, que é uma benção, aí, tá, e era assim, uma coisa de, canguru aqui, porque o filho fica com a cabeça aqui do negócio do seio da mãe, e pro pai é bom porque vai sentir aquele aconchego, aquela posição pro neném. Não, canguru não é pro neném, não, é pro pai e é pra mãe. Não sentir a coluna gritar enquanto você tá segurando ali todo momento, toda hora, entende? 2 pontos. Você falou curvado, eu lembro que com o Arthur ficava bem ali no berço, colocava pra dormir e ainda ficava lá durante minutos, né, acompanhando, e realmente pesava bastante, né, doía, e isso que eu já não tenho essa musculatura de sustentação, não tenho um preparo físico. E o outro ponto do canguru, realmente, é um alívio, porém, para mim, pegava justamente a lombar, porque eu era, obrigado não, mas eu tinha que ficar nessa posição mais fixa, né, aliviava assim a coluna, mas a lombar estralava.
né? Então, todo aquele cuidado para poder abaixar, para poder fazer algum movimento um pouco mais cauteloso, para justamente eu sabia que ia dar ruim, porque já passava o dia que a gente dividia, né? Cada um ficava com canguru. E à noite era terrível. Então já não tinha mais essa parte do berço, porque eu sabia que minha coluna já estava ruim, né? A lombar já estava doendo. Então, você trazendo isso me trouxe essas memórias, né? E agora, eu queria que você deixasse uma dica, assim, para um pai, para mãe, né? Que está pensando, vou engravidar, né? Você já falou que é importante ter todo esse preparo antes da gestação, durante a gestação e após a gestação. Mas está meio leigo, meio avoado ainda, o que eu posso fazer, né? Já deixou claro que não é simplesmente ir no YouTube pegar uma sequência de vídeos para fazer um exercício. Procurar sim um especialista, procurar um profissional de educação física, minimamente para poder te preparar teu corpo. Além disso, o que você poderia dar de dica para esse pai, para essa mãe? Às vezes o pai também está bem intencionado e a mãe não, às vezes a mãe está bem intencionada e o pai está avoado, então para unir todos o mesmo propósito, não apenas só da gestação, mas também para a qualidade de vida deles, né? O que você poderia falar mais? Cara, legal. Quando a gente fala em decisão em ser pai e ser mãe, quando eu decido, né, vamos ter um bebê, um casal, você tá totalmente bem intencionado. E a partir dali, o que você fizer pra você não é pra você, é pro teu filho. Então entenda isso, é o primeiro ponto, tá? Pai e mãe. Ah, mas eu não gosto e tal. Tudo bem, você não gosta, você vai escolher pagar o preço de sentir dor na fase inicial da tua criança. E aquela dor que você sente ali na fase inicial da vida do teu bebê, ela pode se estender, né? Então, assim, tem muitas pessoas que começam a fazer movimentos repetitivos, né? Tô cuidando ali do neném, etc e tal. Isso é diário, tá? Aquela dor, ela pode se instalar. E aquilo ali não só comprometeu os primeiros meses de vida da tua relação com pai e filho, mas os primeiros anos ou até a vida inteira, né? E vem aquela história. Como é que você quer ser lembrado pelo teu filho? Um pai e uma mãe ativa, brincava, saudável, ou o pai e a mãe, puta, filho, dor nas costas e tal, o pai não pode. O pai não pode fazer esse movimento, vai machucar a coluna do pai, né? Então é isso. Primeira coisa que a gente vai entender aqui, estabelecer, não é pra você, é pro teu filho, tá? Se você tá bem intencionado, decidiu fazer, eu quero ter, cara, meu sonho, pai, mãe, beleza, vamos ter, beleza. Vamos criar com muito amor e cuidado. Então, se você não fizer por você, faça pelo teu filho. Ele vai precisar muito de um pai saudável e de um pai que se mostre capaz. Porque se qualquer coisa que vocês forem se propor a fazer, você falar, pai, não pode, você vai estar reproduzindo uma ação de incapacidade que o teu filho está todo momento olhando. E até amarrando no início da nossa conversa, gerando essa memória lá na frente, que em algum momento ele vai sentir essa dor crônica de coluna, porque tanto do pai falar, não posso fazer esse exercício que eu vou sentir dor. Então, pode ser assim, o que a gente entende pela memória genética não é a experiência visual, né? Não é, meu pai sofre de dor na coluna e tal, mas assim... O ambiente também acaba colaborando? Então, a questão está muito mais numa ação, né, sendo reproduzida do que um sintoma de dor em si, né? Porque assim, se você está a todo tempo se mostrando disposto e capaz para o teu filho, ele já entende um padrão ali, né? Se é pai, você sabe. E se você está fazendo justamente o contrário daquilo, é um padrão que o teu filho entende que é um padrão normal, né? É normal aquilo ali. E aí, na hora que ele tiver o filho dele, né? Ele, é muito provável que ele tenha esse padrão sendo repetitivo, ou então ele pode, né? Numa via mais pesada, assim, ele pode ter aquilo como algo muito negativo
e, sei lá, pensar o que do pai? Meu pai é um fraco, né? E, cara, isso é sério, isso é um fato, isso é um triste fato, mas é sério. Agora, voltando especificamente aos cuidados, né, com relação ao exercício físico e preparação, tá? Já entendemos aqui, né? Vai fazer pelo teu filho, então faz, cara, faz. Se não for por você, faz, porque vai precisar, entende? Você vai procurar um profissional da área da saúde para se preparar. Cara, eu vou ter filho, né? O pai, ele tem, né, uma preocupação muito menos cautelosa na seleção de exercício e atividade física do que a mãe, tá? Então, assim, o pai ele precisa ter uma coluna saudável. Quando a gente fala coluna saudável, a gente entende em 2 pontos, tá? Mobilidade e estabilidade. O que é ter uma mobilidade ok? É você conseguir realizar movimentos sem sofrimento, né? Eu consigo realizar movimentos de rotação, de flexão abaixar lá embaixo, de extensão. Isso é uma coluna móvel, é um preditivo de coluna saudável. Até uma coluna, é o paradoxo da coluna que a gente chama, né? Ao mesmo tempo, ela tem que ser móvel, ao mesmo tempo ela tem que ser estável, né? Então, eu também aguentar, por exemplo, passar horas em pé, é um ótimo preditivo. Aguentar passar horas sentado, né? Também tem isso. E assim, pensando no passar horas sentado, a maioria das pessoas hoje tem essa condição de vida. Não é errado. Errado é você passar horas sentado e não fazer nada para compensar aquilo, tá? Então, assim, se você tem um preparo para o teu corpo, ele não vai sentir... Eu passo, assim, às vezes no dia, 5, 6 horas sentado, né? Tá com o aluno ali, treino que eu envio, né? Orientação, estudo, etc e tal. Muitas vezes eu passo 4, 5, etc. Eu não sinto dor na coluna, por mais que eu tenha uma hernia de disco. Por quê? Porque eu tenho diariamente um estímulo de sustentação para minha coluna, tá? Então, pai, quer fazer musculação? Quer fazer natação? Quer fazer bike? Tem esse cuidado, tá? Básico de exercícios de mobilidade e estabilidade para tua coluna, né? Então, trabalhar o abdômen, trabalhar toda essa região do tronco que a gente chama de core, né? Exercícios simples, pelo menos 3 vezes na semana. Pelo menos 3 vezes na semana. Como eu posso encaixar isso na minha rotina? Exercícios de 30 minutos. Uma rotina de exercício de 30 minutos 3 vezes na semana. A gente está falando de 1h30 na semana, se eu não quero fazer nenhuma outra atividade específica, tá? Ou se eu quero, pelo menos esse cuidado você tem que ter. Por quê? Porque você vai garantir a manutenção dessas capacidades. Da capacidade de mobilidade e de estabilidade. Garantir a manutenção disso é fundamental para ter uma coluna saudável, tá? Então, independente do que você decida fazer, sempre faça isso. São exercícios que vão estimular, né, uma lubrificação, um acoplamento legal das suas vértebras com relação aos seus discos, né? Toda uma ergonomia melhorada. Beleza. Agora, mãe, pensando em preparo da gestação e na gestação, a gente tem um monte de implicações com relação à alteração no corpo da mãe. Uma delas a gente já citou, que é a alteração, né, do eixo gravitacional, a relação da postura, né? Lombar vai para frente porque o barrigão tá lá, fica mais corcunda, seio pesou, beleza. Pode ser minimizado com exercício físico, mantendo uma postura ereta, tá? Mas no período gestacional é muito importante atenção a exercícios que vão deixar o assoalho pélvico, né? Toda a parte da bacia da mulher preparada para a gestação. E também mobilidade e estabilidade. Além da preocupação, né, da manutenção dessas 2 capacidades para a coluna, eu tenho essa questão muito voltada para o neném. Por quê? Porque às vezes a mãe ela desenvolve uma incontinência urinária, né? Que a incidência também é grande. A incidência é de até 65%, né? Uma incidência de incontinência urinária na gestação e pós-gestação até 35% das
das mulheres grávidas, tá? Que tem o neném, que não conseguem segurar o xixi. Mas isso é treinável, tá? Eu consigo ativar uma musculatura que se chama esfíncter, que ela é responsável em segurar o xixi, né? Tem mulher que é grávida que eu não consigo mais segurar o meu xixi. Isso é muito comum, tá? Isso não é vergonha. Vergonha é você saber que você não está segurando o xixi e aceitar isso, ou então querer usar fralda, né? Porque isso é reversível, tá? Entenda. Então, assim, um exercício muito simples para as mamães fazerem durante a gestação. Olha só, que bacana essa dica que eu vou dar aqui, especialmente para as mamães, tá? Durante a gestação, que tem um débito cardíaco maior, mais de 50%, ou seja, o sangue circulante ele aumenta muito, mais 50%. E esse fluxo sanguíneo aumentado pode gerar uma situação de hipotensão, né? Pressão muito baixa nas mães nesse período. O nosso segundo coração se chama panturrilha. O que você vai fazer? Todos os dias você vai no degrau da tua casa, você vai fazer 3 séries de 15 repetições de isso aqui, ó, tá? Panturrilha na escada. Isso vai fazer com que o teu sangue flua melhor. A segunda coisa que você vai fazer, você vai deitar de costas no chão, tá? E você vai colocar os 2 pés no chão e fazer a elevação pélvica, que é subir o quadril com os 2 pés no chão, sobe o quadril e lá em cima você não só vai apertar o bumbum, mas é muita consciência isso. Você vai apertar o bumbum e vai apertar lá dentro, né? Que é o segurar o xixi. O mesmo músculo que segura o xixi, segura o cocô. Você vai apertar, né? Faz a forcinha no bumbum, espreme a laranja lá. Isso vai ajudar a ativação do esfíncter. E vai ajudar também a questão da estabilidade pélvica, tá? Aqui por quê? Porque, vamos lá, quando eu tiro o meu quadril do chão, estou deitada, os 2 pés do chão, tiro o meu quadril do chão. Esse movimento tem um músculo principal agindo ali, que são os glúteos, tá? E os glúteos são os principais estabilizadores da pelve, ou seja, da bacia. A base da coluna é a bacia, ou seja, coluna estável requer glúteo forte. Tem muita mamãe com bumbum para dentro, né? Ou seja, ter bumbumzão pode ser sinônimo de saúde? Se o bumbum tá forte, pode sim, né? Olha só, você ganha 2 em 1. Bumbum redondinho e estabilidade na tua coluna, né? Porque ali a pelve é a base da coluna, né? E aí você tem essa sustentação legal, além de estar controlando o músculo responsável por você não ter incontinência urinária. Então olha só que dica maravilhosa. Flexão plantar panturrilha no degrau, coisa simples que você faz em casa 10 minutos. E a elevação pélvica com a contração do glúteo e do esfíncter, de prender. Se você pensar agora, o músculo que faz você prender o xixi, você vai ver, né? Os testículos retraindo, você sentindo aquilo. Você deve estar fazendo isso aí. Olhando com essa cara. Tá fazendo. É verdade, sei que tá falando. Fazendo exercício em loco. Então, isso é muito funcional. Coisinha besta. O nosso corpo ele responde muito bem aos estímulos que a gente dá. Então, é só você fazer isso, né? Cuida de você, cuida do teu corpo, pai e mãe. O seu filho vai agradecer, você vai ter uma ótima saúde. E você falando dessa parte muscular, o que você poderia falar em relação à diástase? Né? É uma condição que acontece pelo afrouxamento da musculatura devido a um hormônio que é natural perante a gestação. Mas o após-gestação e a diástase que fica, que dica de exercício ou de cuidados para que não abra muito ou não abra a diástase ou depois para fechar, né? O que você falaria sobre isso? Legal. A diástase abdominal, ela vai acontecer em toda a gestação, é necessário, tá? Porque assim, a gente tem a nossa parede abdominal, reto abdominal, e tem um feixe no meio, tá? Esse feixe no meio, ele vai se abrir porque, né, você tem essa dilatação abdominal. Isso é natural que aconteça. Tem mulheres que abrem mais do que o normal. Tem mulheres que abrem um pouco menos, tá? Mas esse afastamento dos feixes vai acontecer, tá? Isso vai depender também da atividade muscular.
tem uma coisa que se chama exercício hipopressivo. Muita gente, e isso também tem uma relação direta com um dos principais músculos de sustentação da tua coluna, tá? Muitas pessoas deixam o abdômen relaxado, né? As mulheres têm muitas vantagens, né, sobre nós míseros homens, né? Uma delas é se preocupar com a dilatação abdominal, ou seja, elas fazem o que? Elas colocam o umbigo para dentro, para deixar a barriga mais murchinha. Aqui, você está fazendo uma contração do músculo essencial, que a gente chama do cinturão da coluna, que é o transverso abdominal. Ele nasce lá nas últimas vértebras lombares, ele faz isso aqui, ó, com o teu tronco. Ele é responsável em criar uma pressão intraabdominal, ou seja, eu aperto lá dentro, né? Fecho um pouquinho mais os meus órgãos, também colocando tudo no lugar e mais. Essa pressão intraabdominal, ela favorece um espaçamento entre as vértebras lombares. Além disso, essa hipopressão, esse apertar o abdômen, manter, né, esse movimento, manter essa contração contínua, favorece também o fechamento, tá? Existem exercícios mais específicos para diástase, não é abdominal tradicional, sem ativação, tá? E não é em qualquer ângulo, você pode sim fazer, mas tem a orientação correta. Agora, o que é importante você entender é que existe até, assim, 3 dedos de afastamento, a possibilidade do retorno total sem intervenção cirúrgica, tá? Você pode fazer isso com exercício. E tem muitas mulheres que têm muita dificuldade de fazer esse exercício porque elas perdem, né, essa conexão muscular. Elas perderam isso, sempre abdômen dilatado, sempre abdômen relaxado, não murchando a barriga, você perde esse controle do transverso abdominal, né? E aí é um trabalho de reconstrução dessa atividade muscular muito mais minucioso, tá? Então, assim, mulheres, vocês conseguem, tá, fechar, trazer de volta o feixe abdominal para o lugar com exercícios. Exercícios hipopressivos ajudam bastante, né? Mas existe uma frequência correta e existe uma dose correta para que isso seja funcional, tá bom? Não adianta, é aquela história da insolação e o sol para exercício da coluna. Se eu saio todos os dias e tomo sol e tenho insolação, adianta eu passar só 2 dias protetor solar? Não vai adiantar, tá? Então, o que está bem estabelecido hoje dentro da ciência, principalmente com relação à dor na coluna, eu preciso de pelo menos 5 dias na semana de exercício físico, tá? Foi feito um estudo, uma meta-análise, né? Que você pega um compilado de estudo e vai comparando os melhores resultados, tá? Os melhores resultados para dor na coluna, dor crônica, eu vou chegar também na diástase. Para dor crônica, né? Sem causa específica, ou seja, aquela dor que surgiu não porque você tem uma hérnia ou porque você tem um desvio, uma escoliose, mas porque você foi mudando o teu padrão postural, tá? Houve uma descompensação muscular, tem um músculo muito tensionado e um músculo muito inibido, que você não usa. Aí gerou essa dor, tá? Para as pessoas com dores crônicas não especificada, ou, né, dentro também tem ali a hérnia, mas chega uma parte que a hérnia ela não está causando mais aquela dor, é outra coisa, é a dor enraizada, etc e tal. Você tem essa dose ótima de exercício, que é de 5 vezes na semana, tá? E o tempo? Foi percebido que de 25 a 35 minutos de exercícios para o tronco é muito efetivo, tá? Para melhora da dor na coluna. Em 4 semanas é perceptível essa melhora. E é daí que surge o meu método, né? Porque eu ofereço a 0 dor em 4 semanas, né? É o método hérnia sem dor 30 dias. Foi feito esse estudo, né? Se não me engano, 5.000, né? Pessoas dentro desse compilado de estudos. E aí foram percebendo, né? O melhor, 5 vezes a semana, 30 minutos.
Então, de segunda a sexta-feira, você reserva 30 minutos do seu dia para combinar exercícios de mobilidade e exercícios de estabilidade, tá? Existe exercícios gerais que todo mundo pode fazer? Não existe. Depende da situação da pessoa, tá? Porque tem pessoas que estão num grau de dor que limita muito o movimento. E aí aquele exercício pode não ser funcional e pode trazer dor. Uma dúvida. Então, existem exercícios, independente da diástase e até a questão da escoliose. Pode ser feito exercícios físicos, mas sempre com orientação e para preparar todo um plano para exercícios, né? Não é simplesmente se fazendo de forma torto direito. Então, respeitando sim a condição da pessoa, respeitando a dor, respeitando o grau do que está causando ali a escoliose, o grau da diástase. Então, também não é, como foi dito lá no início, aquele veredito, você não vai poder fazer exercício por causa que você tem isso, né? Muito pelo contrário, tá? Porque a gente já sabe que a orientação mais errônea que um profissional pode te dar é o repouso. Porque ficar sem fazer nada é o maior causador de dor na coluna, tá? Então, partindo desse pressuposto, a gente já entende isso. Escoliose é uma posição desfavorável associada à baixa atividade muscular. Ou seja, todos os dias eu pego meu filho aqui, ó, né? Então, eu estou mudando eu estou fazendo uma compensação para que o peso, né, do meu filho fique na lateral, aqui em cima da minha bacia, né? E isso, repetindo todos os dias, já cria-se um padrão, né? Onde esse ombro vai ficar mais abaixado, esse vai ficar mais elevado, a minha coluna torácica tá para cá, tá? Como eu corrijo esse tipo de situação? Basicamente, muito, né, de forma muito generalizada, a escoliose ela vai ser corrigida com movimentos contrários, tá, ao que expôs. Não significa que você vai colocar o seu filho do outro lado, tá? Mas, por exemplo, se eu tenho uma convexidade, né, ou seja, uma curva para o meu lado esquerdo, eu tenho que fazer movimentos de flexão para o mesmo lado, tá? Porque se ela tá para cá, ela precisa vir um pouco mais para cá, tá? Então, é essa consciência que você vai fazer. É claro que tem graus de escoliose que já está muito bem estruturado que, assim, você pode melhorar com exercício físico, pequenos graus, mas já está tão estruturado que o exercício em si já não consegue mais corrigir. Mas disfunções, assim, que um ombro está um pouco mais, né, mais alto e tal, você vai corrigir com exercícios contrários à convexidade. Se a sua convexidade está para lá, você não vai fazer exercício para cá porque vai abrir mais aqui. Vai fazer contrário, tá? E outra coisa muito importante, né? E que pai e que mãe, cara, tem esse negócio, né? O filho, ele fica sem falar nada, dá um pio à noite, se eu fico exatamente aqui assim, desse jeito, né? E aí o pai, para tentar ter aquela noite de sono tranquilo, assim, o choro do filho, ele fica assim, igual uma obra da Tarsila do Amaral, abstrato, tudo, né, torto. E, cara, isso aí você tá judiando de você, né? Porque a escoliose, ela pode surgir justamente, né? A gente não tem a ergonomia da coluna. A coluna é para respeitar, né, todas, enfim, as suas curvaturas. Se eu deixo a minha coluna sempre numa curvatura, né, o músculo ele é plástico, então ele vai reconhecer aquilo como um padrão. Se você sempre dorme de um lado aqui abraçando o teu filho, né, deixando a sua coluna em flexão lateral o tempo inteiro, isso vai, né, formar um padrão e você vai mudar ali a posição da tua coluna. Então não faça isso, né? O melhor para tua saúde e também futuramente para a saúde do teu filho, cara, perde umas noites de sono que vai acontecer natural, tá? Mas deixa o seu filho dormindo no canto dele, e assim, para tua saúde, né? Não entrando no mérito de tipo, vai fazer bem, vai fazer mal pro teu filho, etc. Mas entrando justamente no ponto anatômico, ortopédico, etc. Tá? Porque senão você vai desenvolver uma escoliose. Eu durmo só do lado direito, né? E tenho uma escoliose, né, com a convexidade pro lado direito, você precisa fazer uma reprogramação da tua noite de sono.
Por quê? Porque, né, a gente sabe como a gravidade funciona e quando eu durmo de um lado só, a minha coluna cai do lado que eu estou dormindo. Tá? Então eu vou me deitar do outro lado para ir corrigindo também durante a minha noite de sono. E isso é muito efetivo, por quê? Porque na minha noite de sono é onde os meus músculos relaxam, tá? E ele não tem aquela atividade de sustentação tão rigorosa quanto o meu dia a dia. Então é muito mais fácil o meu corpo aceitar um padrão dentro, né, do meu período de sono com o meu corpo relaxado, do que, por exemplo, eu sentando errado ou deitando errado no sofá alguns dias na semana. Não significa que você vai estar safo disso. Se você sempre deitar, sempre do mesmo lado, sempre da mesma posição no sofá, vai ter essa alteração também. E assim, tudo isso é tão básico, né, que a gente entende, mas isso aí teria que estar sendo difundido a todo momento, né, pra gente não cair no automático, né, é só hoje, esse só hoje vai indo, né, a preocupação de uma noite de sono, a preocupação até de escolha de colchão, né, são os detalhes tão primordiais que a gente acaba negligenciando no nosso dia a dia, né, é tão surreal o qual ponto que nós chegamos para... Não, tá bom desse jeito, né? E só vai ter a consciência do quanto importante é quando já está com dor, quando você já está com algum problema na coluna, em virtude desses pequenos detalhes que você negligenciou, né? Perfeito, cara, perfeito. E assim, existe uma coisa, cara, que é o grande vilão, né? Com relação à dor crônica, que é o uso constante de analgésico anti-inflamatório. Né? Então, você falou que é só hoje, etc. A mesma forma que você cria esse comportamento do só hoje acaba virando uma rotina, o só hoje do remédio, ele também acontece dessa mesma forma. Tá? Porque você sente dor uma vez, você vai lá e mascara com remédio. E aí isso pode se tornar um padrão. O grande problema é que analgésico anti-inflamatório não são remédios feitos para uso contínuo. Tá? A farmacologia mesmo já indica isso. Então, assim, tem um período de utilização. O que ninguém sabe é que esses remédios eles acabam gerando uma espécie de atrofia muscular. O músculo é a cola da coluna, é a base de sustentação da coluna. Tomar esses remédios com frequência, tem gente que toma todos os dias e vai aumentando as doses. A gente vai entender rapidamente como isso acontece, tá? Esses remédios, eles impedem, analgésicos e anti-inflamatórios, e eles impedem a ação da célula satélite. Essa é responsável em mandar a informação para o seu sistema nervoso central, para o seu cérebro, tá? Falando, olha, aquela musculatura ali tá gasta, precisa renovar, né? E assim acontece o processo de hipertrofia, de renovação da célula muscular. Quem degrada mais do que o normal, faz o quê? O músculo cresce, tá? Enfim, quando eu tomo um analgésico anti-inflamatório, essa célula não manda essa informação de reparação. Né? E ao invés de você sempre renovar o teu músculo, o que acontece? Ele vai sempre, né, atrofiando cada vez mais. Músculo é a cola da coluna. Músculo atrofiado significa coluna instável. Coluna instável significa lesão no disco da coluna, lesão medular. Né? Então, assim, hérnia de disco. Um problema neuropático, ou seja, afetou a medula, está sentindo enraizar uma dor na perna, daquela dor que corre. Então, tudo isso foi porque você submeteu o teu corpo a sempre estar tomando remédio. E mais, cria essa relação de ineficácia, né, na questão do medicamento, na questão do analgésico e anti-inflamatório, simplesmente porque o teu organismo excreta. Acontece o seguinte, quando você recebe, né, qualquer remédio à base de morfina, que tenha pelo menos o mínimo, o teu corpo ele não produz a morfina natural. A morfina natural que a gente tem são as endorfinas,
que são liberadas através das encefalinas, que são os neurotransmissores, né? Então, teve lá a tua atividade física muscular rigorosa para você não sentir dor naquele momento, né? De, músculo trabalhando em alta atividade, etc e tal, encefalina ativa a endorfina, sensação de bem-estar e relaxamento, é a nossa morfina natural. Quando você introduz isso no teu organismo e ele percebe um padrão, não vou mais produzir endorfina, não preciso, já está circulante no organismo. Na hora que ele percebe que ele não precisa mais de endorfina e tem uma morfinazinha agindo no organismo, ele fala, já parei de produzir, não precisa mais, vou excretar. Basicamente é esse sistema regulatório que acontece no organismo. Cada vez mais você vai tomar mais remédio e não vai adiantar, porque vai sair tudo na tua urina. E automaticamente vai retroalimentando, né? Você sente a dor, toma o remédio, a sua musculatura já não está daquele jeito, já vai excretando também o que ajudaria a recompor a musculatura, você se lesiona, toma o remédio novamente e vira esse ciclo vicioso. Perfeito. E assim, é uma dependência gigantesca, né? Porque às vezes as pessoas, isso é muito triste, muito sério. Às vezes as pessoas, elas criam um estado de dependência que se ela não tomar o remédio, ela não vai dormir. E não tem um sono bom, um sono reparador. Porque aquilo não é natural do corpo. O corpo ele também está lutando contra aquilo, né? E assim, tem tanta coisa negativa no sentido de você ficar dependente do remédio, além dessa regulação automática, né, do teu corpo de não aceitar mais, primeiro não produzir endorfina e não aceitar mais o efeito do remédio no organismo, tem a questão da lipossubstituição, que é uma pessoa que está numa situação de dor crônica e essa dor ela está perturbando todos os dias, ela não vai se exercitar. Né? Porque se ela faz movimento, já dói movimentos, quem dirá exercício? Ela tem isso na cabeça dela. Todos os meus alunos tinham isso na cabeça, nas mentes deles. Eu também já tive, né? Até mesmo pela proibição. É uma crença que já persiste, né? Cara, persiste. E, né? Não é à toa que é a indicação número 1. Às vezes ela foi indicada, não faz nada, fica quieto. Tá? Lipossubstituição. É a substituição do músculo pela gordura. Isso acontece. Tá? Principalmente nos músculos mais internos, mais intrínsecos. Né? A gente tem pequenos músculos que colam uma vértebra na outra, são os multífidos, né? E esses são os que são mais atacados, o que mais gera instabilidade na coluna. É verdade, Raul, que se eu fizer exercício, eu troco a gordura por músculo? Não é verdade. Músculo é uma coisa, gordura é outra coisa. Não tem como você aproveitar a gordura para criar músculo, tá? Mas o inverso é verdadeiro. A gordura toma o espaço do músculo. É só você ver, né, aquelas carnes nobres de bois sedentários, como elas são mais gordurosas, principalmente na parte da costela, na parte ali da coluna. Esse é o efeito da lipossubstituição, que gera uma cadeia de instabilidade e uma cadeia de dor. Lipossubstituição. A segunda coisa que é um alarmante muito preocupante, né, da saúde psicológica das pessoas que sentem dor crônica é a questão da catastrofização. O que é isso? A pessoa ela entende que ela está fadada a viver uma vida com dor e que a vida dela já é um desastre. Por quê? Eu tomo um remédio, não adianta. Às vezes a pessoa fez uma cirurgia, não adiantou. A pessoa só fica deitada e aquela dor está enlouquecendo ela. Isso reporta nas pessoas pensamentos suicidas, né? Porque ela está vivendo, né, uma constante dor que ela não consegue se livrar de nenhum jeito. E ela está vivendo aquela coisa ali. Agora, imagina só. E aí você pode me falar melhor, você como pai e você como mãe, essa situação na tua vida, né, tendo que criar e dar exemplo para uma pessoa. Você já não sente prazer, porque quem sente dor 24 horas não sente prazer. Poucas coisas te fazem feliz, porque você não consegue tirar aquilo da tua cabeça. E
essa fase que você precisa de dar atenção e escutar, cuidar do teu filho, ela praticamente vai estar sendo roubada pela atenção que tem a sua dor. Então é muito sério, né? É muito sério. E o assunto é intenso, é dinâmico. Eu tô aqui, tô tendo uma aula, né? Então eu creio que em algum momento a gente vai voltar a falar mais sobre todos esses cuidados, né? E infelizmente a gente já está começando a se aproximar do final do nosso episódio. O tempo voa, Corre, né? cara? E um assunto bem interessante, né? Eu gosto de ouvir, né? Lógico, literalmente para tirar algumas dores minhas, né? Algumas dúvidas. Mas antes, eu queria falar que a gente tem o apoio do Amor em Pote, né? Que apoia aqui nosso podcast. O Amor em Pote, ele é uma empresa que faz doces e geleias artesanais. É de São Sebastião, daqui a pouco a gente está dominando todo o estado de São Paulo. Um dia a gente vai chegar lá e temos essa pequena cortesia Cara. aqui para você. Ó, a vida é feliz quando você ganha um doce. Por que não? Agora... Essa é uma geleia Que 10, cara. de Pode Damasco. tirar aqui? Opa, pode? Nossa, que bonita, cara. É, Nem parece que é de comer. Dá pra deixar de enfeite lá já, né? De uma Damasco. muito boa. É a primeira vez. Você já viu geleia de Damasco? Já. É a primeira vez que eu vou comer a geleia de Damasco e é difícil de achar, né? 100% natural. E E para quem está nos vendo, nos ouvindo, já peço para acessar o Instagram Amor em Pote, né? Amor em Pote com 2 E's no final. Lá tem um pouquinho de todos os quitutes, doces e geleias que é produzido pelo Amor em Pote. Caramba, que delícia. Parabéns aí pro Amor em Pote, hein? É. Tá assim, a gente come com os olhos, né? Sim. Então tá uma geleia aqui bem... Quando abrir, você vai sentir o cheiro, vai dar mais vontade ainda, quando sentir o gosto. Nem vou abrir, porque senão eu posso comer aqui na frente de vocês. Acredito que eu sou guloso. E é uma delícia. Eu sou suspeito que é minha esposa que faz. Então é ela que produz esses doces de geleia. Caramba, olha eu aqui, bobão, eu rasgando elogio. Então, parabéns. Irmão, a gente pede uma indicação de conteúdo, né? Um livro, série, filme, exercício, algo pertinente ao assunto ou não, algo que você queira compartilhar com a gente. Cara, assim, tô trabalhando nisso e prometo pra vocês que vão melhorar, que vai melhorar, tá? Mas se não me falha, eu acho que sim, tem 8 vídeos pra vocês no canal Coluna Sem Dor, não é o canal do YouTube, mas tem um canal que se chama Cure-se com Movimento. Esse é o meu canal do YouTube e eu recomendo para vocês porque tudo isso, né, que a gente conversou aqui, algumas coisas a gente entrou mais a fundo para entender, outras coisas a gente falou mais superficialmente, mas lá, para vocês que estão numa situação de dor, o canal Cure-se com Movimento vai ajudar bastante, porque eu pego no detalhe e demonstro como realmente fazer os exercícios, tá? E o meu próximo conteúdo vai ser sobre maternidade, paternidade, né? Fazendo jus aqui a galera que for buscar lá. Então vou colocar bastante exercícios lá para vocês, tá? Exercícios fundamentais. Eu sempre faço ali uma breve explicação de como ser aplicado, né? E para quem e em que fase, tá? Para você não se perder e saber que aquilo é realmente para você, que vai ser funcional. Massa. Se você pudesse indicar um pai ou uma mãe para poder conversar aqui com a gente, quem você poderia indicar pra gente? Cara, assim, pais e mães hoje como casal e referência, assim, eu conheço os meus sogros, né? Assim, eles não construíram, assim, algo relacionado a alguma coisa que você pode trazer para a sociedade, mas eles construíram uma família muito bonita e assim, uma família extraordinária, e parte dessa família tá aqui, que é minha namorada, né? E eles estão juntos até hoje, é uma coisa linda de você ver, né? E assim, para indicar para cá, sinceramente, eu não conheço, né, nenhum pai e uma mãe que vão às vezes trazer um assunto pertinente
A questão do assunto pertinente, eu falo que é mais interessante ouvir a história de vida, Cara, né? Lógico, tendo um plus de algo, no seu caso, falar dor de coluna, é algo que é interessante ouvir. Mas além disso, a sua história do acidente, a sua história de como te motivou, isso vale mais do que você, não que está invalidando o assunto especial ali da dor. Mas o fato de você conversar já é algo relevante. Cara, olha, você vai me desculpar aqui e assim, não me levem a mal, tá? Por ter esquecido de vocês. Foi por um breve momento. Mas eu tenho um casal, e aí vocês podem até cortar aqui. Deixa eu voltar. Né? Pra não dar aquela gafe lá que o Colômbia, né? É o Bolívia. Bolívia, desculpa. Corta tudo isso aí. Vai dar um corte gigantesco, né? Imagina. Beleza. Mas pra consertar a gafe. Cara, um casal extraordinário, né? André Matos e Bárbara Galdino. Eles estão indo agora pro segundo filho, né? A Bá, ela é minha aluna ainda, né? E ela já foi minha aluna presencialmente. E ela teve essa experiência com dor logo quando o Theo, né, o filho deles, era pequenininho, né? E o André, ele é um pai empreendedor, e assim, é aquele pai que, tipo, eu curto muito isso, eu admiro muito isso. Que expõe, sabe assim, não que expõe, mas que estimula o filho dele a muitas experiências, né? Então ele já foi patinador, o filho dele patina, etc. Estimula muito exercício físico. E a Bá, ela tem esses cuidados, né? E tá fazendo um treino voltado justamente, né? Porque eles querem ter o segundo filho. Então, trazer eles aqui é fenomenal. Eu tive uma experiência de... Toda vez que eu peço a indicação de um pai ou de uma mãe, ou de um casal, é extremamente rico, né? Ouvir essa indicação. Mas eu aprendi agora com um grande amigo, DVD Castilho. Ele tem um podcast chamado Elementar Show. E quando ele faz esse pedido, ele coloca como uma prenda, né? Então, essa indicação é válida, mas para fortalecer essa indicação, ele fala assim, você indica, mas você manda um áudio para o convidado, né? Não precisa ligar, é só mandar um áudio. Então, eu vou colocar isso em prática a partir de agora. Né? Se você puder mandar um áudio para eles, ou para ela ou para ele, estou aqui com o Niltinho no podcast Papo de Pai, falamos sobre isso e indiquei você. Seria bacana se você pudesse participar. Então, já jogo essa bronca aí para você. Agora já aqui que já vai virar uma tradição aqui no Papo de Pai a partir de agora. Então a gente vai fazer aqui agora. Deixa eu só procurar o número da Bá. Eu já até mandei mensagem aqui para ela. Show de bola. Oi, Bá, tudo bem? Olha, eu tô aqui no Papo de Pai Podcast, tá? Eu indiquei você e o Andrezão para virem aqui, porque vocês são um casal exemplo e também são pais exemplares, tá? E é isso aí, espero que vocês possam entrar em contato aqui para tá fazendo essa experiência bem legal com eles aqui, beleza? É isso aí. E ela vai ver isso aí depois aqui na... Maravilha, show de bola. E agora, para fechar, eu peço uma gravação de uma cápsula do tempo. O que é a cápsula do tempo? Em algum momento, os filhos dos nossos convidados vão procurar na internet o que o pai ou a mãe está falando deles nesse mundinho virtual. Você ainda não é pai, mas fazendo exercício de futurologia, né? Qual mensagem, qual recado que você gravaria para o seu filho lá no futuro poder ouvir? Bom, quando meu filho, ou os meus filhos, ou a minha filha estiver ouvindo isso, né, a gente já vai estar junto, etc, né? E vai ser uma experiência bem interessante. E, assim, eu quero dizer para ele, para ela, ou para eles, que sem te conhecer eu já amo, né? Porque eu amo a ideia de ser pai e ser pai junto com quem eu amo, né? Que tá aqui. Maravilha. Né, então é isso aí. Eu acho que não tem como dar errado, né? Que quando tem essa soma... o resultado é muito positivo. E assim, eu acho, Niltinho, que a paternidade ela está sendo muito desencorajada nos dias de hoje, né? Infelizmente, porque eu enxergo a paternidade, né,
como uma forma da gente reverter essa situação que a gente está vivendo, de desonestidade, de tudo isso que a gente tem como negativo na sociedade. Então, assim, muitas pessoas, né, pensam da seguinte forma: eu não vou pôr um filho nesse mundo cruel. Mas por quê? Se você pode pôr um filho para mudar esse mundo, né? Então, se você pensar da outra do outro jeito, se você se programar e tiver um filho num ambiente de amor, de cuidado, de carinho, de respeito, é isso que ele vai trazer para o mundo, isso é coisa boa. E se todos pensarem da mesma forma, já vai ser outro mundo, cara. Entendeu? Maravilha. Qual o nome da Digníssima? Camila. Então já deixo também o registro aí para ela. Ó, já faz essa... Agora já era. Se não querer ser mãe, lascou. Vai ser. Tá gravado. Já era. Ó, tá aí, ó. Querido, deixe seus arrobas, né? Pra galera te achar também na internet. Tanto no Instagram, no Facebook, no TikTok, estou como raultreina.dor, né? Treinador, fazendo aquele linkzinho. E no canal do YouTube, Cure-se com Movimento, como eu já indiquei aqui, como um canal de conteúdo para vocês acessarem lá, né? Que vai resolver não só a questão de dor na coluna, mas tem outras coisas que dentro da reabilitação a gente estuda também, e eu tenho certeza que vai agregar pelo menos um pouquinho para vocês aí no dia a dia, para aliviar aquela dorzinha chata, né? Tenho certeza que vai agregar muito. Pô, e eu já visitei lá o seu canal, tem bastante conteúdo bacana. Que privilégio, cara. Ainda não fiz os exercícios, mas eu já dei uma zapeada por lá. Então eu sempre falo, faz e comenta aqui embaixo se funcionou. Boa. Nunca recebi um comentário negativo, graças a Deus. Então o conteúdo faz sentido. Querido, muito obrigado. Fico muito feliz mesmo de você ter aceito o convite, né? E é sempre bom poder sair da bolha, né? Falar sobre paternidade com alguém que não é pai, né? Então já deu para ver que os futuros filhos de vocês serão pessoas abençoadas, pessoas iluminadas e terão, já diz o ditado, né? O fruto não cai longe da árvore, né? Então vocês são pessoas incríveis e tenho certeza que seus filhos serão mais incríveis ainda. Amém, cara, é isso aí. E filho, se você passa mais de 2 horas na frente do computador ou do videogame, você vai pagar 10, tá? Você vai ser um power atleta. Boa. E é isso, gente. Então chegamos ao final de mais um episódio. Fique aí, se você tá no YouTube, já compartilha, curta, ativa o sininho. E lembrando que nós temos a campanha no Apoia-se. Se você quer participar e mostrar para o mundo que é pertinente ter conteúdo como esse, entra lá no apoia.se/Papo de Pai Podcast. Lá tem um descritivo que você terá a melhor maneira de nos apoiar aqui com a gente. Tá certo? Então é isso. Meu irmão, gratidão. Toda minha. Tamo junto. Obrigado, tamo junto. Um beijão no coração de todo mundo e até a próxima. Show de bola.